Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um assunto diferente. Eu vou falar no final sobre a conexão entre espiritismo e meditação, fazer essa conexão. Mas eu vou falar então de espiritismo. Eu fui espírita kardecista, e vou explicar o que é kardecismo, durante uns 10 anos mais ou menos. Inicialmente participava de um centro espírita e depois nós tivemos a possibilidade de ter um grupo espírita onde uns 10 amigos nossos nos reuníamos e fazíamos as nossas sessões mediúnicas, inclusive com cura. Nesse período foi muito importante para mim porque deu uma abertura do que é realmente o mundo espiritual. Então foi muito importante. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Bom, eu falei kardecismo, vem de Kardec. Quem foi Kardec? Kardec se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não sei a pronúncia correta. Ele era professor, ele escreveu diversos livros da área dele, que era educação, e ele foi discípulo, ou seja, aprendeu tudo com Pestalozzi, que nessa área é muito importante. Só que ele depois, com a idade de 50 anos, ele então se envolveu com a questão espírita, porque na França estava acontecendo um fato importantíssimo, que todo mundo comentava, que eram as mesas girantes. Ou seja, a sociedade se reunia em 8, 10 pessoas e eles faziam perguntas a essa mesa. E essa mesa girava de acordo com a pergunta que era feita, com sim, não ou talvez. E ele, quando soube disso, ele como cientista, como estudante, como uma pessoa racional, quis entender o que acontecia realmente. Se havia uma resposta que era inteligente, era sinal que por trás disso existia um princípio inteligente. E foi com base nisso que ele foi fazer então a pesquisa dele. Após pesquisar bastante, apesar de que ele não acreditava em nada disso, mas os fatos eram evidentes, e ele então começou a aprofundar-se nisso, de tal forma que entendeu esse mecanismo de comunicação do mundo espiritual com todos nós que estamos aqui encarnados ainda. Ele, então, com base nisso, com base nesses estudos, essas pesquisas, ele então escreveu 5 livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses livros, principalmente posso falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito interessante. São frases que tem de Jesus Cristo, em que tinha assim, a visão dele, de Kardec, mas tinha também a visão do mundo espiritual. Como eles enxergavam aquilo ali que Jesus tinha falado. Depois tem o Livro dos Médiuns, que é a gente entender uma série de coisas com relação ao fato de ser médium. Livro dos Espíritos, que é muito importante, muito famoso. Praticamente, Kardec foi o codificador do Espiritismo. Ele codificou tudo isso. Ele deu assim uma direção para tudo isso. E aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, com Chico Xavier, é que houve uma divulgação imensa. Chico Xavier psicografava mecanicamente, não passava pelo cérebro dele, era mecânico, a mão escrevia. Ele depois pegava esse papel, sempre a lápis, as pessoas colocavam folha, porque ele ficava assim, colocava folha ali para ele escrevendo, tá? Depois, no final, ele lia o que é que estava escrito ali, porque ele mesmo não sabia, não passava pelo cérebro dele. Diferente, por exemplo, eu sou médium de psicofonia, de incorporação, onde passa pelo meu cérebro aquilo que está acontecendo, o que está sendo falado, mas eu fico semiconsciente.
Eu percebo que tem alguém falando através de mim. Isso se chama psicofonia. No caso, eu fui um bandista também, ou seja, incorporava preto velho, caboclo, criança, mas sempre fazendo bem para as pessoas, seja fazendo consultas ou seja fazendo curas, mas sempre para o bem. A Umbanda, ela tem rituais, ela tem essas personagens, tá? Vamos dizer assim, que é caboclo, preto velho, criança, tá? Mas são espíritos também que estão ali para ajudar. Devemos ter isso muito claro. Quando eu fui para o kardecismo, aí já foi um pouco diferente. Por quê? Porque era mais ligado a passe magnético e palestra. Se você vai hoje num centro espírita que pertence à Federação Espírita Brasileira, sempre vai ser assim. Você vai assistir uma palestra, vai tomar um passe magnético. Na Umbanda, o passe não é magnético, é o próprio espírito ali que dá um passe, tá? Esse negócio de fazer assim, de preto velho e tal, não sei o quê, é exatamente isso. Na Umbanda é isso. Funciona muito bem, muito bem. Se você vai então num centro que é kardecista, vai ser exatamente esse ritual. Você tem uma palestra que é dado de diversos assuntos. Depois você vai tomar um passe magnético, que são médiuns que estão ali, não estão incorporados, e dão um passe magnético em você. Depois disso se toma uma água e aí a pessoa está dispensada. É assim que funciona todos os centros espíritas que são kardecismo, que vem de Kardec. Por que eu quis falar a respeito do Kardec, do Espiritismo? Todos esses fenômenos são reais. São reais. Todos eles. Eles acontecem realmente. Talvez você me ouvindo diga, mas eu duvido disso. Tá, participe, depois você vai me dizer se realmente é verdade ou não. Aí tem um ponto muito importante. Toda comunicação sempre é uma coisa exterior, seja a psicografia, seja o fato de incorporar alguém, que é a psicofonia, e falar uma mensagem, orientar e tal. Tá? São fenômenos externos a você. Agora, qual a diferença? A diferença é que no Espiritismo você tem conhecimento do mundo espiritual. Quando você começa a meditar, você vai conhecer dentro de você a verdade. Então, essa diferença é muito grande. É conhecimento e sabedoria. Conhecimento é importante? Ele é importante. Por quê? Porque aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Nós não temos noção nenhuma de que existe algo além desse corpo físico, além desse mundo aqui. Nós não temos noção disso. Quando a gente começa a frequentar um centro espírita, por exemplo, a gente começa indo porque tem um problema, quero resolver alguma coisa, não consigo emprego, estou doente, vou lá para receber uma cura. Ou as pessoas antigamente iam para o Espiritismo quando viam que estavam próximos de morrer. Quem sabe, né? Pode ser que tenha realmente algo além. Então deixei no Espiritismo. Isso acontecia muito. Eu tenho 77 anos, então eu tinha o quê? 20 anos quando eu comecei a ir em centro espírita. Então, há 50 anos atrás acontecia muito isso. Hoje eu não posso dizer como que acontece. Então, é muito importante a gente, através do conhecimento de que existe um outro mundo após esse. E esse outro mundo é onde realmente a vida acontece. Agora, tudo vai depender de como que é o comportamento seu aqui e agora. Qual é o seu comportamento? Você tem realmente respeitado a primeira lei de Deus? Amai-vos uns aos outros? Amai a Deus. Tem feito isso? Você tem tido compaixão das pessoas?
Você tem lembrado daquela frase de Jesus: não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu. Tudo depende de você. Se você tem uma vida aqui equilibrada, harmonizada, se você realmente é religioso no sentido de ter uma dedicação espiritual, seja num centro espírita, seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica, tem toda a possibilidade de você, ao desencarnar, ou seja, ao deixar esse corpo físico, você ir para uma dimensão mais elevada. Eu já disse aqui em vídeos anteriores, mas vale a pena repetir, temos diversas colônias espirituais próximos da Terra. A pessoa desencarna aqui num certo desequilíbrio e ela então vai para uma colônia onde ela será tratada. Isso tem diversos casos de pessoas que de repente têm saída fora do corpo e encontra com um parente que está internado num hospital espiritual em tratamento, que não teve o equilíbrio suficiente para sair da energia da Terra. Uma outra coisa que acontece: se você desencarna e você não consegue sair desta dimensão da Terra, a única possibilidade que você tem é reencarnar novamente aqui. Não tem outra. Por isso que a lei da reencarnação é muito importante, porque você vai para lá, volta e de repente aqui você tem a possibilidade de acordar para a espiritualidade. Você tem a possibilidade de mudar de frequência. Por isso, se você assistir alguns vídeos meus anteriores, eu vou estar falando a respeito de sublimar esta energia nossa de raiva, de medo, de ciúmes, de inveja, de ganância. Sublimar isso. Sublimar isso dá a possibilidade de você desencarnar e ir para a quarta dimensão, talvez a quinta dimensão. Como eu disse quando eu falei sobre isso, a quinta dimensão, você vai ser um habitante do universo. Olha a importância, um habitante do universo. Você não vai estar somente conectado à Terra. Você é um ser deste universo. Podemos chamar estes seres de quinta dimensão de extraterrestres. Aí você vai dizer: Vicão, mas e aí, você perdeu o corpo físico, você vai reencarnar numa quarta dimensão, quinta dimensão? Tá, você perdeu o corpo físico, você perdeu o segundo corpo. Se você está na quarta dimensão, você perdeu inclusive o terceiro corpo. Mas agora você tem o quarto corpo. E é nesse quarto corpo que você vai estar vivendo. Eu falei aqui também sobre EQM, tenho falado do canal Afinal, o que somos nós. Ali você vai ver muitos relatos verdadeiros de pessoas que visitaram esses lugares, onde tem pessoas parentes dela que estão ali nessa dimensão. Então, talvez alguém diga: ninguém veio de lá para nos falar. Não é verdade. Não é verdade. Posso citar aqui que as psicografias de Chico Xavier são maravilhosas. Ele tem 11 livros que foram psicografados por um espírito chamado André Luiz. Psicografado por um espírito quer dizer, o espírito veio, dominou a mão dele, escrita mecânica, e escreveu o livro. Tem 11 livros contando diversas situações de diversos espíritos que desencarnaram aqui, mas permaneceram na terceira dimensão. E, portanto, ainda tinham raiva, tinham ciúmes, tinham inveja, tinham ganância. E, logicamente, vem para interferir no nosso mundo aqui. Tem 5 livros maravilhosos também, psicografados por Chico Xavier, mas quem fala é Emmanuel. São 5 livros maravilhosos. Paulo Estevão, há 2000 anos, Renúncia. São livros lindos, maravilhosos. Se você tiver a oportunidade de ler esses livros espíritos, se você gosta de ler, você vai se encantar com estes livros. São maravilhosos.
Tudo isso que eu estou falando desses livros são conhecimentos. Nós precisamos de conhecimento por quê? Porque nós não demos o primeiro passo ainda. Como eu falei no vídeo anterior, nós estamos no primeiro degrau ainda, não estamos enxergando o que tem depois do muro. Então esses conhecimentos fazem com que a gente tenha informação que além do muro tem alguma coisa. E desde que você seja curioso, você vai querer saber o que tem depois do muro. Isso é conhecimento. E quanto mais você aprofunda no conhecimento e você começa a se envolver com tudo isso, mais vai clareando para você que há algo muito além do que isso que nós estamos vendo aqui. Muito mais, muito mais, muito mais. Talvez você diga, mas e se eu sou católico? E se eu sou evangélico? Não tem problema. Quando vocês comentam como evangélico que o Espírito Santo falou com você, para nós espíritas, é simples, é um amparador, é o quê? Um anjo de guarda seu que vem buzinar no seu ouvido alguma coisa para te ajudar. Mas continua sendo algo além desta matéria. Não importa que você seja evangélico, não importa que você seja católico, importa que você abra a sua mente para verificar que não tem só esse mundo terra aqui, não tem só esse tipo de vida, tem muito mais. Vamos lembrar uma frase de Jesus Cristo que diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. É Ele que está falando. É Ele que está falando. Aí nós chegamos na meditação, a arte de meditar. A arte de meditar, ela é muito difícil de você sair do zero e ir para a arte de meditar. Por quê? Porque é um trabalho que você faz dentro de você. A não ser que você tenha alguém que te oriente, alguém que vai estar ao seu lado ali, às vezes te orientando diariamente, você dificilmente conseguirá dar um salto quântico do primeiro degrau e ir direto para a meditação. Eu digo porque eu fiz isso. Eu fui um bandista, eu fui kardecista, depois eu participei também de um grupo de projeciologia do Valdo Vieira, que já era mais aprofundado ainda, para depois eu começar lá na meditação há 30 anos atrás. É mais difícil por quê? Porque você não vai depender de ir numa igreja, depender de você ir ouvir o pastor falar, uma comunidade, não. Sozinho, você aqui meditando, fazendo técnicas de meditação. Só que a partir do momento que você pega o fio da meada do que é isso, aí você não para mais. Aí você vai se aprofundando nisso, aprofundando, e aí você começa a enxergar bem, claramente, o que o Espiritismo está falando, o que os evangélicos estão falando, repetindo aquilo que Jesus Cristo falou no Novo Testamento, o que na Igreja Católica está acontecendo. Fica claro isso para você, porque você descobriu alguma coisa dentro de você. Não depende de um conceito, não depende de uma orientação. Você enxerga aquilo lá. Fica muito mais fácil. Eu falei também que Osho diz que são duas asas que te levam para o céu. Quais são essas duas asas? Por um lado, a meditação. Por outro lado, a compreensão. A compreensão, ela vem realmente praticamente de você estudar. Eu li uns 150 livros mais ou menos de Osho, mais ou menos. A partir do momento que eu fui compreendendo o que ele estava falando, porque eu continuava meditando, e aí a partir dessa compreensão eu fui me lançando nisso que ele estava falando. Eu fui mergulhando nisso que ele estava falando. E aí foi ficando cada vez mais claro, mais claro, mais claro. De forma que hoje eu não tenho dúvida nenhuma do que Osho falou durante 35 anos. Por quê? Porque hoje é a minha experiência aqui dentro, não é fora.
aqui dentro. Existe ainda alguma coisa que de repente eu possa falhar? Existe, mas se eu estiver consciente, estiver no presente, eu percebo esta falha e procuro não repetir mais. Errar uma única vez, ou no máximo duas, mas não errar a terceira. Para isso é necessário a meditação. Meditação, vou repetir, é estar observando algo que acontece dentro de você sem nenhum julgamento. Quanto mais eu fico consciente, mais vai caindo essas estruturas egóicas. Egóicas não no sentido de ego, no sentido de coisas só para mim. Ego no sentido de que você se considera que você é um corpo, que você é uma mente, e portanto você está separado de Deus. No momento que nós descobrimos que nós não somos o corpo, nós não somos a mente, nós somos algo mais. E esse algo mais, como Jesus falou, eu e Deus somos um. Você descobre Deus dentro de você. Esse é todo o propósito meu para com todos vocês. Descobrirem quem vocês realmente são. Você é Deus. Namastê.